Vamos dar início então ao estudo dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e o tópico 11, o emprego da riqueza. Acho que não tem desafio maior no nosso tempo, senão o drama que a gente vive em relação ao dinheiro. E Kardec, já no século XIX, mais ou menos 1860, ele nos traz as mensagens da espiritualidade maior, coordenadas pelo Espírito de Verdade, sobre a moral cristã, sobre a moral do Evangelho de Jesus. E aqui, nesse tópico especificamente, ele fala sobre o dinheiro, sobre a riqueza. É curioso, porque naquele momento, as ideias mais prevalentes, as ideias que estavam na moda, vamos dizer assim, em Paris, eram aquelas do socialismo. Temos que lembrar que Kardec nasceu em 1800, começou a escrever em 1857, mas a Revolução Francesa foi em 1789, durou 10 anos, quer dizer, naquele período eles estavam ali naquela disputa de Napoleão III, né, se absolutismo ou república. Kardec viveu exatamente isso, e era também o auge das discussões socialistas. Por quê? A França foi o berço da discussão sobre direitos fundamentais. Então, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, principalmente. E isso permeou todo o século XIX, até o século XX, e ainda hoje repercute bastante. Durante o século XIX, aconteceu também a Revolução Industrial, né? Foi o auge da Revolução Industrial. Então, as fábricas a vapor, as indústrias na Inglaterra e na Alemanha, principalmente. Então, tinha uma ebulição muito forte sobre a questão do trabalho. Kardec chegou a frequentar algumas reuniões, convidado, né? Porque ele era um intelectual, ele era um cientista. Ele tinha uma escola importante, um liceu. Estudou com Pestalozzi na Suíça, em Verdun. Então ele era muito consultado. E ele foi convidado pelos seus amigos intelectuais, cientistas, pesquisadores, a ir a uma reunião sobre o socialismo, em que estava presente Karl Marx, o jovem Karl Marx. Kardec ficou muito tocado pelas palavras entusiásticas de Marx, e ele perguntou então ao seu guia familiar como deveria ser o procedimento do Espiritismo, a postura do Espiritismo diante da proposta de socialismo que Marx e Engels e outros pensadores da época propunham. E ele recebeu uma severa repreensão do seu guia espiritual, dizendo o seguinte, que aquele grupo tinha um trabalho importantíssimo como missão, que era primeiro desconstruir as ideias. Então, as ideias principalmente religiosas, do fanatismo, dos dogmas, junto com outros missionários que vieram de outras épocas. Daí aquela frase famosa, né, do Manifesto Comunista, que ele fala sobre que a religião é o ópio do povo, e não deixava de ser, porque na medida em que prevaleciam os dogmas, em que não havia uma explicação racional, não havia uma sustentação que a gente pudesse compreender, que não havia um mandamento lógico dos ensinamentos, como depois a gente recebe hoje pela lei de causa e efeito, não havia também uma segurança ligada à espiritualidade que não fosse associada ao dinheiro, porque as igrejas da época se ocupavam dos recursos financeiros, especialmente a religião católica, que cobrava pelos procedimentos,
que tentava negociar o perdão dos pecados por meio de donativos, de construção de catedrais e assim por diante. E com isso havia uma mistura da política, da riqueza, dos poderosos na espiritualidade, deixando de lado, de fato, o que seria a missão do cristianismo. Então, o espírito familiar de Kardec o adverte, diz a ele o seguinte, que o espiritismo não deveria se misturar às ideias propostas por aquele grupo, mas deveria deixar que elas ocupassem o seu papel. Não seria esse papel da desconstrução do fanatismo, dos dogmas religiosos e da desconstrução da crítica social do capitalismo, do liberalismo que vinha nascendo ali junto com a Revolução Industrial. Esse choque, segundo a espiritualidade, ele era inevitável para que nós, seres humanos, aprendêssemos a praticar a fraternidade desinteressada. Então era uma etapa importante, uma etapa perigosa para a humanidade, mas uma etapa necessária. Kardec, obviamente, não consegue entender a dimensão disso tudo, mas ele tinha uma das características mais importantes da mediunidade, que é justamente a humildade. Ele aceita sem compreender totalmente e pede, então, que os espíritos enviem mensagens falando um pouco mais sobre esse contexto. Ele se afasta desse grupo, se concentra no espiritismo, não no espiritismo como religião, isso também foi pedido a ele que não transformasse o espiritismo numa religião, mas que fosse uma prática fraterna de pesquisa entre a ciência, a filosofia e a espiritualidade. E assim Kardec conduz dessa forma, com mais de 1000 questões no Livro dos Espíritos, e depois inúmeras outras questões nos livros seguintes. E nesse tópico, especificamente, ele fala sobre o emprego da riqueza. Bom, nós estamos ali no século XIX, 1860, 63 aproximadamente, onde havia uma separação nítida dos nobres ainda, dos comerciantes e da população mais pobre. Não fazia muito tempo que a França era regida pelo feudalismo, aquela economia em que os nobres têm o dinheiro e eles contratam servos para trabalhar nas suas terras, produzir riquezas, em troca, basicamente, da morada e da alimentação. É um regime similar à escravidão, à servidão. Então, a Europa ainda estava acostumada com isso. A França não viveu, naquela época, uma revolução industrial forte como a Inglaterra e a Alemanha. Então, ela era ainda muito agrária. Você tinha comércio e agricultura. A França tinha muito comércio, porque pela posição geográfica que ela ocupa na Europa, vocês vão perceber pelo mapa que ela está no centro da Europa. Então ela tem muitos vizinhos, muitos países que movimentam riquezas. Ela tem abaixo dela a Itália, com a ligação para o Mediterrâneo. Ela tem à direita, olhando o mapa de frente, tanto a Alemanha quanto a Bélgica, que naquela época era Flandres, né? E logo depois a Holanda, um pouco mais acima, e os países nórdicos. Acima da cabeça da França tem a Inglaterra. A Inglaterra ocupava o norte do que hoje é o território da França, onde hoje é a Bretanha, ali, ocupava aquelas terras. Então a França não detinha o poder total naquele território. Depois, nas várias brigas de Inglaterra com França, né, hora da França, hora da Inglaterra, mas ela fazia limite com a Inglaterra, né, a antiga Gália, e depois, atravessando o Mediterrâneo, o Mar do Norte, na verdade, se chegava ali na Inglaterra. E do lado esquerdo, os países ibéricos. Naquela época havia ainda Navarra,
depois o que hoje se configura como a Espanha. Eram vários países diferentes ali dentro, né? Vários reinos. E mais aponta Portugal. Então, assim, a França, ela estava no coração, ainda hoje permanece no coração da Europa. E essa condição favorecia a ela um comércio muito intenso e uma agricultura, uma pecuária, digamos assim, muito intensa, né? Uma capacidade de produção, mas que não era industrial. Então ela acabava alimentando o restante da Europa e servindo como entreposto também de riquezas e de comércio. Portanto, de muita influência de poder. Então a questão econômica da riqueza ali era ainda muito associada às pessoas que detinham dinheiro, né? Se antes eram os nobres, e com o retorno de Napoleão III, também os nobres no entorno dele. Então, Napoleão I resgatou a ideia da monarquia, ele se autocondecorou como imperador, e depois os parentes, os descendentes deles foram tentando lutar pelo trono, nessa organização de nobreza, mais uma vez. No entanto, a França já se misturava às influências do liberalismo, do capitalismo, e ela tinha comerciantes ativos, né? Então pensa, a gente está na ebulição da Revolução Industrial, na evolução do capitalismo, então o dinheiro passa a ter um valor econômico, porque antes as pessoas tinham terra. Então dizia assim, eu sou o nobre fulano de tal. O que você tem? Eu tenho terras. Eu sou dono de tantas terras. Dentro dessas terras eu tenho tanto de milho, tanto de trigo, tanto de cereais, de modo geral. Ou eu tenho ouro, eles guardavam ouro, né, das vendas que eles faziam, dos comércios que eles realizavam. E as pessoas mais pobres não tinham nada. Então, naquele momento, começava a se desenvolver um trabalho braçal. E aí, esse trabalho passava a ser remunerado a dinheiro, que não existia antes. A gente precisa entender esse contexto de Kardec, né? No século anterior, que era o século XVIII, não havia circulação quase de dinheiro com população pobre. Com esse período do século XIX, que começa a ter uma circulação de dinheiro. Começa a haver um pagamento, começa a haver emprego, trabalho, né? Então, nessa condição, começa também a ficar gritante a diferença de quanto um trabalhador rural ganhava, quanto ganhava um comerciante, bem ou mal sucedido, né, ou de uma forma mais mediana, enfim, comerciante, que eram dos burgos, e quanto ganhava ainda o nobre. E aí, esse debate, falar sobre o emprego da riqueza, não é algo bom. Bom, esse contexto, então, em que havia uma clareza muito maior sobre as diferenças financeiras, era também um momento em que Kardec, na sua vida pessoal, sentia essa prova na prática. Vocês devem se lembrar que Kardec era filho de um militar. O pai dele lutou nas guerras italianas e outras guerras francesas. Nessa fase, ele certamente já era falecido. A sua mãe trabalhava em casa e provavelmente com parte do soldo que ele recebeu, ele conseguiu estudar no Colégio de Pestalozzi, na Suíça. Mas era uma pessoa de uma vida simples. Ele era uma das poucas pessoas, quando ele nasceu, que eram remunerados, que eram soldados. O pai dele, a família, então, militar. E aí ele consegue estudar em Verdun, na Suíça, e quando ele volta, fazendo algumas economias, ele trabalha em Verdun com Pestalozzi como professor, ele é escolhido por Pestalozzi como seu sucessor, ele tem uma posição importante pela sua dedicação, pelo seu conhecimento. E aí ele conhece uma pessoa mais velha do que ele, que vinha de uma família de descendentes de nobres, digamos assim, que tinha um pouco mais de recursos. Por conta disso, ele, com as suas economias, ele monta em Paris um colégio, um liceu, para ensinar as pessoas tanto mais abastadas de Paris, e com o dinheiro que sobrava ele financiava o ensino de pessoas carentes, daqueles que não podiam pagar.
muito antes de pensar em espiritismo. Kardec já era uma pessoa amorosa, desprendida, praticando essa caridade. Só que ele colocou um parente para administrar, um tio, se não me falha a memória, para administrar a escola. E o tio desviou o dinheiro da escola e quebrou, ele foi à falência. Então, nesse momento em que ele está escrevendo, ele está começando a trabalhar no espiritismo, ele vai à falência, ele vai à bancarrota. Toda a economia dele ele perde. Ele tem que trabalhar de contador numa casa de espetáculos, num teatro, de ilusionistas. E ele volta a dar aulas particulares, porque ele perdeu então esse. Então veja, Kardec vive na sua própria existência terrena a prova do dinheiro, a prova do uso do dinheiro, com uma traição em família, uma dificuldade já de infância, mas que ela acontece no auge da sua vida, depois de 50 anos, em que ele tem esse tombo financeiro, digamos assim, e ele vai passar o resto da vida com muita dificuldade. Ele nunca vai conseguir se recuperar financeiramente totalmente. Até porque ele destina, por exemplo, as suas obras também para o espiritismo. Então ele vive com muito pouco das suas economias, trabalha dando aulas particulares, mas tem sempre uma dificuldade pessoal. E depois que ele se envolveu no espiritismo, ele acabou sendo expulso, convidado a sair da Academia de Ciências. No primeiro momento, os cientistas reconheceram, ficaram curiosos com o espiritismo, reconheceram o método científico que ele adotava, mas depois, por uma questão política e até de influência religiosa da Igreja Católica, ele é afastado da Academia de Artes e Ciências de Paris. Isso faz com que a economia dele seja muito abalada. Então, quando ele fala do emprego da riqueza, é nesse contexto. Ele está percebendo essa ebulição econômica acontecendo ali no século XIX e queria se agravar no século XX e que chega até os nossos dias. E as mensagens que ele recebe são, muitas vezes, de espíritos que tinham ocupado na Terra posições de nobreza. Ele recebe mensagens de rainhas, que já estavam desencarnadas, mas que tinham sido caridosas, que tinham exercido durante a sua experiência terrena a prática da caridade. Ele recebe mensagens de espíritos luminares, explicando que nós não devemos ter apego às riquezas, nós não devemos ter apego à matéria, na Terra, nós devemos estar ligados propriamente à fraternidade, aos bens universais. É claro que nós devemos ser capazes de nos sustentar, de ter um trabalho, mas nós não devemos nos apegar demasiadamente sobre isso. Então Kardec coloca nesse livro aquilo que ele viveu na prática. É nesse ponto que eu queria chegar. Kardec, embora não seja o texto dele, ele tenha recebido mensagens por intermédio de outros médiuns, ele fala daquilo que a vida prática dele realiza. Quer dizer, ele não fala da boca para fora. Ele vive efetivamente isso. Então, ele vive uma vida simples, dedicada à disseminação do espiritismo, se sustenta com o que é possível para ele e, principalmente, praticando ainda a caridade. Então, é uma vida simples e difícil. Eu não posso dizer que ele viveu na pobreza, mas ele viveu com bastante simplicidade nessa fase. Ele e a esposa dele, maravilhosa. A gente gosta tanto do exemplo que ela tem. Então, trazendo para os nossos dias esse ensinamento, é muito difícil colocar hoje que o dinheiro tem uma importância de segundo plano. Por que eu estou falando isso? Porque depois dessa discussão toda que Kardec viu, veio a discussão do comunismo, veio a Revolução Russa, a criação da União Soviética, depois a queda do Muro de Berlim,
O fracasso de revoluções pelo mundo, como em Cuba, como na China, sobre o comunismo, e assim por diante, em vários países. E a ideia do materialismo associada àquela visão extrema do comunismo. Eu não estou falando de política, eu estou só apenas contextualizando a política para vocês entenderem. Não é uma discussão sobre ser ou não de esquerda, ser ou ser de direita. É o contexto. Então, durante o século XX, tem a derrocada do extremo materialista do comunismo. Há um questionamento, uma recuperação da ideia de espiritualidade. No século XXI, na virada do século, a gente vê um renascimento da preocupação da espiritualidade. Muito forte no Brasil e algumas partes dos Estados Unidos. Mas se vocês forem para a Europa e para a Ásia, infelizmente, prevalece uma ideia de materialismo. Se você perguntar quais são as pessoas que têm espiritualidade, estatisticamente, é quase desprezível. Por quê? Ainda é um resquício dessa luta entre um materialismo de esquerda e um materialismo de direita. Por quê? Quando houve a derrocada do comunismo, a ideia do capitalismo ficou muito evidente que também era focada no materialismo. Que também não havia espaço para um Deus dentro do capitalismo. E onde é que a gente encontra isso na história? Na comparação que o Max Weber fala sobre a ética protestante. As nações protestantes, que são as mais ricas do mundo até hoje, quando elas começaram a pensar em prosperidade, elas faziam da seguinte forma: nós precisamos aprender a ser prósperos, porque quando nós tivermos riqueza, nós poderemos fazer um bem maior e distribuir essa riqueza. Isso era basicamente o conceito da ética protestante. Então vale todo o sacrifício. Os homens vão trabalhar nas minas de carvão, as crianças vão trabalhar, as mulheres vão trabalhar, vão passar fome, vão passar frio, vão ganhar pouco. Por quê? Porque nós estamos construindo uma grande nação, um grande sistema que vai depois produzir uma riqueza. Por isso também que a nação americana foi muito bem sucedida, porque as pessoas que chegavam para lá, diferente daqueles que vieram para o Brasil, tinham esse interesse material da ética protestante. Eles eram protestantes em sua maioria, expulsos da Europa pela guerra entre religiões. Chegam lá com essa determinação de prosperidade, mas era para ser uma prosperidade que no futuro iria dividir a riqueza. Num determinado momento, aquilo que sustentava, vamos dizer assim, a lógica dessa riqueza é substituída pelo pragmatismo e pelo materialismo. Então, dizendo assim, não, eu fiz por merecer. Eu mereço ser rico, que é o ideal, o American Way of Life, né? O ideal americano de vida. Então, eu mereço a riqueza que eu conquistei. E eu vou usufruir dessa riqueza. Eu não vou repartir. Então, quando se pensa, eu vou usufruir da riqueza, o que a gente faz? A gente não faz mais caridade. Se faz a caridade, faz por uma cota mínima. A gente dedica, sei lá, 5%, 10%, então faz uma obra de caridade, e aí fala, agora os meus 90% de riqueza, eu vou comprar celular, eu vou comprar carro novo, eu vou fazer casa de praia, eu vou ter a minha casa enorme, eu vou ter viagem pelo mundo, eu vou comer nos melhores restaurantes, e assim por diante. Então, é como se houvesse um dever moral social de compartilhar um mínimo, né, e fosse permitido eticamente, então é uma nova ética que renasce, como se fosse permitido eticamente, como se fosse coerente eticamente, se consumir. Então, o comunismo, principalmente depois da queda, o capitalismo depois da queda do comunismo, ele realça essa visão de consumo. E se a gente pegar a curva de consumo, que começou lá nos anos 50, ela é muito mais crescente a partir dos anos 80, 90, quando cai o Muro de Berlim, e hoje, principalmente, o consumo é quase incontrolável. E aí, nessa ideia de consumo, não tem espaço para Deus. Não tem espaço para uma espiritualidade. E a ciência, na rebarba disso, o que aconteceu?
Se a gente pegar todos os cientistas do século XIX, Newton, todos os grandes pensadores, inclusive o próprio Einstein, eles vieram numa configuração ligados à espiritualidade. A maioria deles pertenciam a sociedades, não católicas ou protestantes. Eram o que eles chamavam de sociedades secretas, eram sociedades esotéricas, digamos assim, místicas, que estudavam a espiritualidade, uma espiritualidade muito mais rebuscada, muito próxima do que hoje a gente tem dentro do espiritismo, e eles, inclusive, muitos eram considerados até alquimistas. Mas na medida em que a ciência vai se centrando no materialismo, em que há um debate entre ciência e filosofia que diz, olha, nós não vamos estudar Deus, Deus está excluído do estudo da ciência e da filosofia, e há toda aquela desconstrução, aquela demonstração de que as religiões não se sustentam pelo raciocínio, as religiões tradicionais não se sustentam pelo raciocínio, então, portanto, a ciência passa a ser o opositor da religião, e aí começa a se criar uma cultura de que a pessoa que é inteligente, que é sensata, é aquela que não tem religião, que é o ateu. E no meio acadêmico e no meio científico, é um dogma se falar de religião. Quando se vê um cientista que tenta se aproximar de alguma forma da espiritualidade, ele rapidamente é excluído daquele meio. É muito comum ver livros de pessoas que são cientistas falando de espiritualidade que já se aposentaram das universidades em que eles estavam associados. Porque ali não há espaço. Ou então, eles estão associados a uma religião, por exemplo, sustentando o criacionismo, que é a ideia da Terra plana e assim por diante, que é também uma visão dogmática, portanto, não livre sobre espiritualidade. O que eu quero dizer é, se a ciência nos diz, e a filosofia, que é mais sensato, mais racional, não acreditar em Deus, que tudo deve estar distante da religião, e que os religiosos são fanáticos, inclusive Freud fala isso, que a religião era uma ilusão. Freud aprofunda esse estudo, trazido por Marx, e afirma isso. Nesse contexto, é quase como se a gente considerasse assim, quem tem uma religião é um ignorante. Quem tem uma religião é uma pessoa que não tem capacidade de raciocinar. É uma pessoa presa às suas convicções cegas, não consegue entender as verdades das ciências. Só que o que está acontecendo recentemente? Uma descoberta que havia acontecido lá atrás, na época de Einstein, chamada física quântica ou mecânica quântica. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque os cientistas não gostam, porque eles falam que a gente não entende nada de física quântica, eu realmente sou ignorante e não sou físico. Não tem como explicar, embora eu tente entender o máximo que eu posso. Mas o que nos interessa não são as fórmulas da física ou da mecânica quântica. O que nos interessa é o princípio. Na física tradicional, que é aquela criada por Newton, né, consolidada por Newton, eu sou capaz de prever todas as coisas. Tudo tem uma ação e reação que a gente consegue medir e prever. São leis que a gente consegue controlar. Elas estão dentro de condições especiais. Só que quando vem a ideia da mecânica quântica, né, com Schrödinger ou Eisenhower ou esses outros pensadores dessa linha da mecânica quântica, se vocês viram o filme Oppenheimer, tem um determinado momento em que ele explica isso, né, no filme, ficou claro que existe uma parte do universo que nós não temos como controlar, que nós não temos como medir, que o tempo não está vinculado, não é um espaço fechado, não é um cubo. Há, portanto, uma incerteza, que é o que chamamos de princípio de incerteza, e a matemática do caos. Então, isso ficou de lado durante muito tempo, porque os físicos e os outros cientistas não acreditavam nessa ideia, por mais que matematicamente isso fosse comprovado. Em segredo,
isso passou a alimentar determinados grupos, fora das religiões, mas alimentar determinados grupos, que voltaram-se para estudar o desenvolvimento dessa matemática na aplicação de fontes de energia, que é o caso da energia nuclear, da energia atômica. E hoje a gente utiliza essa mesma lógica para desenvolvimento de celulares, de telecomunicações, de foguetes, de nanotecnologia. Porque quando se fala em nanotecnologia, a física convencional, ela não consegue ser aplicada. Você tem que aplicar a física de partículas, da energia subatômica. Então, isso, infelizmente, não tem sido ensinado nas escolas. Mas a grande revolução do nosso século, o século XXI, é que hoje nós já começamos a entender e aplicar profundamente, com muita intensidade, esse conhecimento. E qual é o território que a gente chega hoje nesse estudo? Qual é a fronteira? São as múltiplas dimensões. Ora, o que diz Kardec na revelação do Livro dos Espíritos? Que você tem a vida material, corpo físico, você tem a vida espiritual. E que essa vida espiritual, ela acontece em camadas ou dimensões. Kardec não era físico, Kardec não ia usar a expressão que a gente usa hoje no século XXI, gente. Ele não ia falar em dimensão. Né? Mas é isso que ele quis dizer. Você tem o corpo físico materializado e você tem a esfera do perispírito, que ele chamou, depois a revelação espírita, principalmente por intermédio de Chico Xavier, com André Luiz e Emmanuel, mas vários outros autores, vários outros médicos trazem para nós essa revelação, né? E as religiões antigas, as indianas principalmente, as hindus, religiões hindus, o budismo, egípcias, etc., já falavam em múltiplos corpos. Ora, o que é você ter um múltiplo corpo? É você ter uma vivência em múltiplas dimensões. Não é que são vários corpos físicos, são várias dimensões do nosso espírito. Uma das teorias da física de hoje, chamada teoria das cordas, fala em 11 dimensões. Tem algumas derivações, às vezes falam em 13 dimensões, mas 11 dimensões. Né? Ora, a revelação espírita e a revelação espiritualista universal fala que nós temos pelo menos 7 corpos. 7 corpos são referência, porque a partir do 8º corpo, o nosso espírito deixa de ter densidade de matéria e ele passa a viver como se fosse luz. Por isso que a gente, quando ouve falar de aparições de Maria, de Nossa Senhora, qual é a descrição que a gente ouve? Que veio uma grande luz iluminando e as pessoas não conseguiam distinguir a face. Né? Claro, o espírito como Maria não vive nas nossas 7ª dimensões. Está num nível extremamente mais elevado. Existem muito mais na espiritualidade, muito mais do que 11 dimensões. Mas vamos dizer que existam 11. Como a física de partículas. Então veja, aonde a ciência está chegando? A ciência está chegando na fronteira da espiritualidade, mesmo negando a espiritualidade. O que o LHC, que é o grande como é que chama? Colisor de Hadrons, né, que é o laboratório criado na Suíça, no CERN. O que ele faz? Ele choca 2 subpartículas atômicas de próton em altíssima velocidade e provoca ali um choque e aquilo cria uma outra dimensão, que eles chamam de bóson de Higgs. E além do bóson de Higgs, agora já estão pesquisando várias subpartículas, porque eles estão chegando à conclusão que abriu-se um portal dimensional. Eles querem chegar na antimatéria e na matéria escura. Ora, não precisamos ser físico para entender isso, porque o Espiritismo já explica isso. Nós sabemos que tem outras dimensões, nós sabemos que nós morremos e o espírito não morre. Morre o corpo físico. Ele vai para uma outra dimensão, um outro território, uma outra faixa de vibração, chamemos do que a gente quiser.
ele vai para um outro espaço que não é o paraíso, não é o inferno, não é o purgatório. É um espaço, quando a gente desencarna, a gente continua sentindo, gostando e convivendo com as mesmas coisas que nós temos hoje aqui. Só que a dimensão de lá não consegue falar facilmente com a dimensão daqui, e a daqui não consegue falar facilmente com a dimensão de lá. Aí o que eles criaram? O que Kardec trouxe para nós? Uma forma científica de comunicação. Algumas pessoas que têm características um pouco paranormais, digamos assim. Kardec chamou isso de mediunidade, não existia a palavra paranormal na época de Kardec. Kardec chamou de mediunidade. Pessoas que têm uma faculdade desenvolvida do seu sentido intuitivo e que podem, ora, sentir dentro da cabeça uma voz, ora, perceber como intuição, ora, perceber como imagem, ora, tentar deixar movimentar livremente, como se alguma coisa ou alguém estivesse ocupando o próprio corpo, né? Outras vezes até materializando essa energia, etc. A faculdade mediúnica, tem um livro de Kardec que fala só sobre isso, o Livro dos Médiuns, mas tem vários outros livros que explicam isso. E André Luiz explica isso muito bem. André Luiz, Dimensões dos Dois Mundos, em Domínio da Mediunidade, ele vai a fundo na questão do trabalho dos neurônios, da função da glândula pineal. O grande pesquisador médico Sérgio Felipe de Oliveira fez um estudo de mestrado provado, reconhecido em Harvard, ele na USP, mas foi reconhecido e fez apresentação em Harvard, falando da importância da glândula pineal como uma antena de comunicação e um grande dirigente do que é a ligação entre o corpo físico e o corpo astral. Então nós estamos diante de um limiar da ciência para reconhecer a espiritualidade. E a ciência vai reconhecer isso sem precisar das religiões. A ciência vai reconhecer isso pela pesquisa científica negacionista. Ela está negando o tempo inteiro a existência de um Deus, de uma espiritualidade, mas isso vai surgir na pesquisa científica. Chico Xavier chegou a predizer que durante os estudos do desenvolvimento de telas, de televisão, etc., de monitores, né, que em algum momento, no ajuste de frequências sutis, apareceria na tela uma dimensão do lado espiritual. E os espíritos passariam a se comunicar com os cientistas nessa descoberta. Nós já temos comunicações desse tipo registradas por instrumentos radiofônicos. Tem grandes pesquisadores fazendo isso. Já existem também espectros de fotografia que percebem a cor e a forma de elementos que se manifestam no ambiente e que não são visíveis aos olhos. Mas pelos raios gama, pelos raios infravermelho, é possível detectar a presença do que nós chamamos de espíritos. Né? Nós chamamos de espíritos. Eles chamam de algo incompreensível, mas que está ali. Então, nós estamos no limiar dessa era. Então, eu pergunto, a riqueza tem um papel relacionado a essa descoberta? Sim. Na verdade, essa é a função primordial da riqueza. Não é nem produzir a prosperidade para depois distribuir, como pensavam os protestantes do século XVIII, século XIX. A riqueza tem um papel de produzir o conhecimento e, através do conhecimento, garantir que sejam eliminadas as doenças e a miséria da terra. Que nós sejamos capazes de produzir alimentos não violentos em quantidade suficiente e ricos em nutrientes e que sejam capazes de saciar a nossa necessidade de trabalho. Vencer o paradigma do livro do Gênesis, que dizia que o homem terá que se alimentar pelo suor do seu rosto. É esse paradigma. Por isso que nós estamos nos finais dos tempos bíblicos. Porque hoje a tecnologia nos permite vencer essa limitação. Nós já temos isso, só que não estamos aplicando.
Nós já somos capazes de produzir essa riqueza em alimentação nutritiva e não violenta, ou seja, sem precisar sacrificar animais, sem precisar destruir florestas, sem precisar contaminar rios e mares. Nós temos essa tecnologia, só que nós não usamos, não plenamente, mas isso já está disponível. Então, nesse limiar, nós estaremos cumprindo a missão que nós, espíritos chegados na Terra, para aprender a escola do amor, estaremos prontos para fazer a nossa evolução para a fase de regeneração. Nós, estou falando assim, a nossa geração, nós vamos ver isso, nós vamos ver essa mudança. Nós estamos muito próximos disso, e a ciência está muito próxima de reconhecer isso, porque o conhecimento ela já tem, mas ela está muito próxima de fazer uma grande revelação. Então, o dinheiro que nós temos, ele deve servir para quê? Para a produção do nosso conhecimento. Amai-vos e instruí-vos. Nós temos que não apenas distribuir dinheiro para as famílias que estão sofrendo nessa catástrofe do Rio Grande do Sul. Nós temos que criar meios de que isso não aconteça de novo. Nós temos que criar meios de que isso sirva como lição planetária. Para que a gente aprenda a conviver de uma vez por todas com a natureza. Para que a gente aprenda de uma vez por todas a viver em equilíbrio, em viver em fraternidade. Aquela fraternidade desenhada de uma forma muito simplista na Revolução Francesa. Porque dali, quando se pensou em liberdade, igualdade e fraternidade, achou-se que primeiro viria a liberdade, e a liberdade seria o bem supremo. Depois, a igualdade com o que sobrar. Então, se eu ganhar dinheiro, eu sou livre, monto o meu empreendimento, ganho dinheiro a qualquer preço, mas depois eu distribuo alguma coisa para poder ser mais igual. E a fraternidade? A fraternidade é que na catástrofe eu distribuo lá uma camiseta, mando 1 quilo de arroz. Né? Então, essa foi a leitura distorcida. Mas, na verdade, o degrau é que não é possível ser livre e igual se nós não formos fraternos. Dos três, o maior bem social é a fraternidade. E o desafio que nós temos na Terra hoje é viver a fraternidade apesar dos nossos vícios de consumo, apesar daquilo que a sociedade nos impõe, apesar do materialismo que a ciência ainda defende, a ciência e a filosofia, apesar de nós sermos constantemente bombardeados de informação que nós deveríamos nos ater simplesmente às informações críticas que nós recebemos de algo que deve nos levar a um prazer infinito. E porque nós buscamos tanto esse prazer, nós somos reféns de pílulas. A gente fica só na dopamina, na endorfina, né? Na serotonina, na oxitocina. A gente fica alimentando esses hormônios o tempo inteiro, como se a gente pudesse viver no auge, no ápice dessas energias. E como se isso pudesse nos trazer felicidade. Isso traz prazer, claro que traz prazer. Por que a gente tem essa extensa competição esportiva? Essa pressão gigante pela adrenalina. Então, imagina, a gente trabalha demais, vive comprimido pelo trabalho, e aí o seu médico diz assim, não, você precisa descompensar. Então, se você já está produzindo muito cortisona por conta do estresse, você tem que produzir muita adrenalina, porque isso vai te dar uma dopamina que você vai ficar bem, vai anestesiar, vai te dar um prazerzão ali, e aí você compensa um no outro, só que você está nos dois picos, você sai de um para o outro. Você está vivendo nos limites das sensações. E não tem mais aquilo que o nosso guia espiritual traz como mensagem de calma, serenidade e paz. Que traz também o budismo. Não só o Mohammed não foi criador disso. Isso já é algo que vem dos antigos. Ter calma, gente. Ter calma. Ter silêncio. Acalmar. Fica quietinho. Deixa as coisas acontecerem. Respira. Não precisa ligar a televisão. Desliga o celular.
ouve o barulho de uma água numa fonte, anda numa mata, ouve uma música clássica. Se quiser fazer meditação, ótimo. Se não quiser, deita na sua cama, senta na sua cadeira, pega um bom livro, ouve, lê, com calma. Não se preocupa com o tempo. Deixa o tempo passar. Ah, mas alguém pode me procurar, mas se tiver uma mensagem importante, mas eu tenho conta para pagar, mas eu tenho um compromisso mais tarde. Esquece isso. O convite que nós recebemos nesse momento da espiritualidade é retomar o silêncio. Não tem nada desesperador do nosso lado, nada que vai atrapalhar a nossa vida por um instante de meia hora, 1 hora, 2 horas, o quanto a gente puder por dia. Nós não sabemos mais sentar sem fazer múltiplas coisas. Em inglês a expressão multitasking. Então você está vendo televisão e ao mesmo tempo você está olhando mensagem no celular. Você está navegando, procurando alguma coisa. E você está conversando com alguém. E se bobear, você está em vários aplicativos simultaneamente. Você está andando na rua, vocês já viram isso? As pessoas andam na rua respondendo mensagens e digitando no celular. As pessoas entram no transporte público e ligam o viva voz para ouvir o TikTok. Então você vê as pessoas ouvindo aqueles vídeos passando em viva voz. As pessoas não têm nem o cuidado de colocar fone de ouvido. As pessoas vão para a praia. Está lá o mar, a areia, as aves, o vento, né? Aquela beleza da energia. Mas levam um rádio, põem um som alto, fazem um churrasquinho. Não é a praia mais. A praia virou um espaço gratuito de entretenimento para outras coisas, que não a natureza. Ainda deixa um caminhão de lixo. Nós esquecemos do nosso eu interior. E o dinheiro não está ajudando em nada isso. Em nada. Pelo contrário, o dinheiro está atrapalhando. Então, a aprovação da riqueza, ela acompanha essa euforia. Kardec não viveu essa euforia, não chegou a pegar isso. Isso é próprio do nosso tempo. Nós vivemos uma época de euforia. Quanto tempo dura hoje uma consulta médica? 15 minutos? Se vocês já foram a algum médico familiar, de clínica geral, ou um homeopata, ou um médico mais sério, comprometido com isso, e que voltado para esse pensamento, ele faz uma consulta de 1h30, 2 horas, 3 horas, fácil. Porque ele quer entender o histórico do paciente. Ele quer entender quais são as emoções por trás daquele paciente. Ele quer entender o contexto desse paciente. Só que esse médico, ele é pressionado pelo convênio para poder, ganhando pouco, para poder atender várias pessoas. E na emergência, pelos hospitais, e às vezes até pela clínica dele, para ele poder pagar as contas. Então, o médico que deveria ser um curador, ele é hoje um analista de informações rápidas. Só que, ó, vou falar aqui uma coisa que vocês podem não concordar. Se é para ter um analista que vai ter que consolidar milhões de informações sobre mim em 15 minutos, eu pergunto para vocês, será que ele vai fazer isso melhor do que uma inteligência artificial? Quanto tempo vai demorar para que esse médico de consultório seja substituído pela inteligência artificial? Se hoje a gente já consulta o Dr. Google. Vocês entendem? Não dá para separar do ser humano o cuidado, aquilo que os gregos chamavam de cuidado de si e cuidado do outro. Mas no modelo que nós vivemos hoje do capitalismo, que nós achamos que é o sistema ideal de mundo, não tem espaço para cuidado.
Porque o cuidado custa caro. Quando você tem um problema com o seu banco, você liga para lá ou fala pelo chat. Quem atende você? Não tem mais pessoas. Vocês repararam nisso? As pessoas estão no final da linha e elas já estão estressadas. Elas falam com você, elas precisam desligar a ligação em 1, 2, 3 minutos no máximo. O script dela tenta fazer com que você desista do seu problema. Ela diz assim, não, entra lá no site, está aqui o link para você não sei o quê, está aqui no seu protocolo. As empresas não querem relacionamento com pessoas. Nós estamos evitando o relacionamento com pessoas. Nós estamos afastando as pessoas da nossa vida. Hoje em dia, ao invés de a gente se dirigir às pessoas, olhando nos olhos, a gente fala com as pessoas por meio de máquinas, por meio de aplicativos. Aplicativos que interpretam, gravam o que a gente está falando e sugerem respostas. E com essas versões de inteligência artificial que estão saindo agora, como o ChatGPT, etc., o Gemini, eles já vão trazer a resposta pronta. Você não vai nem precisar digitar mais. Você vai receber uma resposta, você já escolhe os modelos padrão e as respostas já vão acontecer automaticamente. Nós estamos afastando do contato humano. Só que a lei do amor pressupõe o próximo. A lei do amor pressupõe o outro e não o isolamento. A lei do amor pressupõe isso aqui, olha. Que nós tenhamos as nossas diferenças, que nós tenhamos os nossos problemas, mas que a gente aprenda a lidar com isso. Que a gente aprenda a entender e abrir mão daquilo que não é importante e escolher o que é importante em prol do que é coletivo, do que é bom para o bem comum, para o outro. O nosso dinheiro tem que servir a esse propósito. Nós temos que investir em estudo e educação. Nós temos que investir não em informação, em educação, em processo de aprendizado voltado para a dignidade humana e para a proteção da natureza, para o equilíbrio ambiental. Nós temos que aprender sobre os nossos hábitos e reconhecer nos nossos hábitos o que é um erro que a gente vem praticando. Porque se antes a religião, principalmente a religião católica, induzia aos dogmas e a gente seguia cegamente, hoje a ciência nos faz isso. A ciência como sociedade, como a grande ciência, não a ciência no sentido do estudo, mas a ciência no sentido da política da ciência, que nos diz o que nós devemos ou não fazer. A gente, ao invés de ir numa feira e comprar alimentos naturais, orgânicos, saudáveis, a gente compra comida processada. A gente sacrifica animais que vivem em cativeiro, alimentados por ração geneticamente modificada, sem condições mínimas de sobrevivência. E a gente come isso achando que está saudável e que vai fazer bem. E que está fazendo um bem para a humanidade. A gente toma álcool em grande quantidade, achando que isso nos traz felicidade, porque todas as propagandas que falam de cerveja ou de bebida mostram as pessoas sorrindo e em festa. Então o nosso cérebro guarda, opa, toma lá uma cervejinha, porque toma ali um gin, porque se você beber isso aqui, você vai ficar feliz. A gente aceita respirar ar poluído e a gente usa carro de combustível com gás carbônico porque a gente acredita que isso é o melhor para a sociedade. Ou então a gente compra carro elétrico com lítio que vai ser jogado dali a poucos anos também na lixeira e contaminando o lençol freático e o meio ambiente. Porque a gente acha que a gente está fazendo uma coisa certa, porque a ciência, essa ciência política, ela diz que isso é certo, que é a melhor coisa a fazer. Eu compro uma roupa nova, não porque a minha roupa ficou velha anterior, mas porque surgiu um modelo novo que eu acho que isso é moda.
Por quê? Porque apareceu um influencer dizendo que aquilo era moda. E eu copio. Eu sou um autômato, incapaz de raciocinar. As mulheres pintam o cabelo, os homens pintam o cabelo jogando veneno na cabeça, mas acham que isso vai trazer um bem-estar. Porque a sociedade nos cobra que a gente seja jovens. Jovens? Eu tenho 56 anos, me sinto jovem. Porque a minha mãe, meu pai nem chegou aos 56, morreu aos 47. A minha mãe viveu até aos 67 anos. Como ela tinha a minha idade, ela já parecia até 80. A nossa sociedade, aí o benefício da ciência, nos permite ter vidas saudáveis por escolhas corretas. Eu não preciso ter o cabelo pintado. Eu não estou condenando quem pinta cabelo. Estou condenando os excessos. E às vezes o dogma que se cria em cima disso. Se fazer isso só porque é uma indução da sociedade. Então eu tenho que ser magro porque a sociedade me quer magro. Eu tenho que ter essa ou aquela outra opção sexual porque a sociedade diz que eu preciso ser assim. E que isso é o bom e que isso é o correto. Eu quero ter sucesso profissional porque se eu não tiver, todos os meus amigos vão desaparecer. Como assim você não tem sucesso profissional? Como assim você não tem dinheiro para comprar um celular novo? Como assim você nunca foi a Nova York? Essas coisas, me desculpem, idiotas, que eu também já acreditei muito. Eu já acreditei muito nisso. Foi muito difícil romper com esse paradigma. Porque é difícil você enxergar quando se permanece cego. Platão dizia, a gente vive numa caverna e a gente só interpreta as coisas pelas imagens refletidas na parede. Ele falou isso há 2.500 anos. É exatamente o que a gente vive hoje. Nós estamos aprisionados em cavernas. O Espiritismo vem nos trazer a chave da revelação. Quer dizer, usem o recurso como salvação de vocês. Usem o dinheiro em benefício de vocês. E salvem os outros se puderem. Mas se salvem pelo dinheiro. E não se escravizem. Não se aprisionem. O dinheiro não pode ser fim. O dinheiro não é mau ou bom. O dinheiro é só um instrumento. Mas ele tem que servir para alguma coisa. Quer ver um outro exemplo prático? Convido vocês a andarem aqui pelo Grajaú. E aí eu pergunto o seguinte. Todas as casas do Grajaú, porque aqui tem muitas casas, ou prédios baixinhos, tem um canteiro na frente. Quantos desses canteiros que são a face pública da nossa moradia, que é o lugar que a gente se mostra para o mundo, que a gente devolve para o mundo aquilo que a gente tem dentro da nossa casa, quantos desses canteiros são bem cuidados? Podados, pelo menos, ou não são um matagal? Quantos desses canteiros, na frente das calçadas, não tem pilhas e pilhas de folhas acumuladas, em que as pessoas limpam, muitas vezes, uma vez por semana, e olhem lá. Quantas vezes a gente não vê essas calçadas quebradas? E aí eu pergunto a vocês, todas essas casas aqui que valem mais do que 700 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, as pessoas que moram ali não têm dinheiro para limpar a calçada, nem tempo? Não tem dinheiro para cuidar das plantas? Não pode desprender meia hora, uma vez por semana, para cuidar do jardim? Ou 15 minutos do dia para varrer na frente da sua casa? Olha o que a gente devolve para a sociedade. A gente ergue muros enormes, com certina, fecha com grades. Quem é o prisioneiro? Quem está fora ou quem está dentro das casas? Olha o que o medo faz com a gente. Ao invés de a gente criar um ambiente aberto, público, de convivência, a gente expulsa as pessoas das nossas casas. Expulsa. As pessoas não veem, a gente não sabe o que acontece lá do outro lado. Isso é uma coisa simples. Qual é o custo disso? O custo temporal? O custo social se tem sobre o uso do dinheiro. Quantas pessoas tem aqui ao nosso lado que são moradores de rua? Eu sei que vocês já viram isso, como eu vejo todos os dias. Essas pessoas desequilibradas,
desassociadas, não tem espaço. Não sabemos a história deles. A única coisa que a gente consegue deduzir é que eles tiveram um grave problema de estrutura, uma grave relação familiar, de amizade. Eles são o lixo da nossa sociedade. Por quê? Porque a gente enxerga eles como lixo. E onde eles vivem? No lixo. Eles estouram todos os sacos de rua que a gente põe ali para o lixeiro. Todos. Por quê? Eles estão procurando a latinha da cerveja que a gente consumiu. Ou o refrigerante. Então, alumínio. Eles estão procurando PET. O refrigerante. Gente, o que tem de saudável nessas três coisas que eu mencionei aqui? Mas é o que mais tem ali. Algumas pessoas pegam até as garrafinhas Tetra Pak do leite. Esse leite que não é leite, a ciência já disse que isso não é leite. Isso é soro misturado com um monte de aditivo, não é leite, mas que a gente acha que é leite. Continua sacrificando a vaquinha e bebe. Essas pessoas que são lixo, que vivem do lixo, eles devolvem para nós o quê? O que nós esperamos que eles façam. Que eles se tornem lixo. Manuel Bandeira tem um poema lindíssimo que fala sobre isso, que é o Homem Lixo. Gente, a revolução do mundo que Gandhi fala começa naquilo que nós podemos fazer. E o Espiritismo nos traz isso. Se o dinheiro não nos permitir nos tornarmos pessoas melhores, de que nos serve o dinheiro? Se nós não pudermos nos educar, por que nós ganhamos o que temos? Que recursos são esses? Quando a gente entra no metrô, não sei por que isso acontece no Brasil como uma forma incrível, o metrô está limpo. Não tem lixo no chão. Vai no ponto de ônibus. A mesma pessoa que entrou no metrô e não jogou o lixo no chão, não jogou o lixo dentro do vagão, ela, na rua, ela joga. Ela joga da janela do ônibus, ela joga da janela do carro. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Onde é que está a caridade nisso? Onde é que está a fraternidade? Para que serve esse dinheiro? Eu fico me perguntando, gente, pagou 150 mil reais nesse carro. Não consegue ter uma lixeirinha que custa 10 reais em qualquer lugar do lado, ou um saquinho plástico para jogar a sobra do que come e do que bebe dentro do carro? Precisa abrir a janela e jogar fora? Não adianta pensar em recursos de dinheiro com grandes teorias, não, porque o sistema econômico, porque nós vamos fazer grandes revoluções, porque o Banco Mundial vão criar modelos de sustentação, porque na verdade é a ONU que tem que determinar, são os bilionários do mundo, vamos criar imposto sobre grandes fortunas. Gente, olha, sinceramente, pode criar um imposto sobre grandes fortunas. O cara que faz planejamento fiscal, ele vai se livrar desse imposto. Não vai pagar imposto sobre grandes fortunas. Porque isso aconteceu na França, isso já aconteceu nos Estados Unidos, o cara muda de lugar, ele muda de residência fiscal. Não vai pagar imposto. Não é isso que vai mudar a sociedade, a resposta não está no governo, a resposta não está na lei. A resposta está na humanidade, na fraternidade individual, que nós temos que começar aqui. Nós que acreditamos na espiritualidade. Não aqueles que infelizmente não acreditam mais. Porque como é que eu posso dizer para alguém que não acredita na vida após a morte, que ele tem que fazer o bem universal? Ele fala assim, cara, mas eu vou morrer. Então eu vou viver o máximo que eu puder agora. Eu vou usufruir tudo que eu puder. Eu quero viver na esbórnia, porque daqui a pouco eu morro. Mas para aqueles que têm a consciência aberta, que acreditam na vida após a morte, não dá para ser ignorante em relação a isso. Aonde está o amor verdadeiro? Está nos pequenos gestos. Está na forma como a gente se mostra para o mundo, como a gente devolve para o mundo aquilo que o mundo nos dá, o que a gente devolve para a natureza, o que a natureza nos oferece. A gente recebe água limpa da natureza, a gente devolve esgoto, contaminado de metais pesados. A gente respira o ar, o oxigênio está aqui, a natureza produz oxigênio. E a gente devolve com a poluição do nosso carro, com gás carbônico e outros gases. A gente recebe da natureza o alimento benéfico, cru, saudável, e a gente processa esse alimento e contamina esse alimento com um monte de aditivos e corantes. E vende no supermercado. E compra por quê? Porque é mais rápido, põe no micro-ondas, 2 minutos está pronto. Não tem que fazer almoço, não tem que fazer jantar.
Por quê? Por que a gente quer tanto esse tempo? Porque eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais dinheiro, ou eu tenho que ter mais tempo para ver Netflix, ou para responder mensagem do WhatsApp, ou para acompanhar o TikTok. E a gente vai se isolando, se isolando, se isolando. Vocês já repararam que Jesus, a primeira providência que ele fez foi juntar as pessoas? Jesus chama os seus apóstolos e depois os discípulos e diz: vamos juntar as pessoas, vamos compartilhar a vida, vamos conviver. E nessa partilha da vida, encontrar o sentido da amorosidade, da fraternidade. A grande revolução que Jesus trouxe não foram as palavras, ele não deixou uma palavra escrita, gente, não tem texto escrito por Jesus. Foi a convivência fraterna. Foi conviver, foi olhar nos olhos. Todos os depoimentos que se tem sobre Jesus, todo mundo fala, quando ele olhava, não tinha como não se deixar tocar. O olhar de Jesus era penetrante, era envolvente, era seguro, era amoroso. O dinheiro tem que servir para a gente desenvolver o nosso olhar, o nosso abraço, o nosso contentamento. Esqueçam as formas, esqueçam as coisas. O dinheiro, ele é necessário, ele é um instrumento. O dinheiro não é mau, o dinheiro é importante. Mas ele tem que ser um papel de intermediação nossa com as outras pessoas. E com quaisquer pessoas. Não aqueles que a gente escolhe porque eles são mais bonitos, são mais ricos, são mais importantes. Não, quaisquer pessoas. Inclusive aqueles que a gente acha chato, aqueles que nos atrapalham, que ocupam espaço na nossa vida, na nossa família, no nosso ciclo de vizinhança, assim por diante. O dinheiro tem uma função de unir pessoas. O dinheiro tem que servir à fraternidade universal. Se nós não formos capazes de conviver com isso, nós seremos escravos desse instrumento tão importante para a nossa sociedade, mas que nos deixa tão cegos como nós fomos em encarnações passadas durante 1000 anos, durante a Idade Média. Que a gente possa refletir sobre isso, sobre o desprendimento. Não é para todo mundo ser pobre, não é a proposta de nivelar por baixo. É o contrário, é que todo mundo possa ter uma vida digna, saudável, mas sem excesso. De vez em quando você quer fazer alguma coisa, sobrou um dinheiro, você quer descontrair, vai viajar com a família, vai comer num lugar diferente, ok. Mas não ser escravo disso. Não viver para esse hedonismo que não tem fim. Para esse jogo de hormônios que não terminam, que só provocam depressão, só provocam ansiedade. Nós vivemos o século da ansiedade, por quê? O que vocês acham? Quimicamente, a gente só produz ansiedade e depressão. Então, por trás disso tudo, está a forma como nós administramos o nosso dinheiro, os nossos recursos, e como nós aplicamos o nosso tempo. Se é para ganhar mais dinheiro, ou se é para viver em fraternidade. Que a gente aprenda a fazer essa revolução aqui, individual. Porque no mundo de regeneração, não há espaço mais para o dinheiro dessa forma, como a gente imagina. E se a gente não aprender a mudar agora e agir diferente, a gente vai ter que fazer estágio em outros olhos. Porque, certamente, nós não poderemos continuar vivendo aqui na Terra. Na graça de Deus.